Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre o papel da espiritualidade na vida da família contemporânea. A espiritualidade é uma dimensão da experiência humana e da vida familiar. As crenças e práticas espirituais têm ancorado e nutrido as famílias por milênios e nas mais diversas culturas. Hoje, a grande maioria das famílias, por todo o mundo, adota alguma prática, forma de expressão para suas necessidades espirituais, tanto dentro quanto fora da religião organizada. From Walsh, 2016. É uma terapeuta familiar que, na sua última obra, ela destinou um capítulo exclusivo a falar sobre a espiritualidade. Então, como a gente está tendo hoje, um grande avanço da espiritualidade, desse estudo, né, para que a gente possa engrandecer o nosso trabalho. Falando, então, sobre a espiritualidade. Ela flui e emerge em significância durante o curso das nossas vidas. Com ligações neurobiológicas, envolve a mais profunda e genuína conexão dentro do self. Considerada como nosso espírito interior, o centro do ser ou da alma. Inclui valores éticos e uma bússola moral, expandindo a consciência para a responsabilidade por si e além de si, com consciência da nossa interdependência. Dessa forma, a espiritualidade transcende o self. Ela estimula uma noção de significado, plenitude, harmonia e conexão com todos os outros. Desde os vínculos mais íntimos até a família estendida e as redes na comunidade até uma unidade com a vida, a natureza e o universo. Ou seja, essa espiritualidade, ela vai transcendendo, ela vai crescendo no íntimo das nossas casas, das nossas famílias, vai tomando uma forma. A expressão dessa espiritualidade, então, ela pode incluir práticas contemplativas, como a oração e a meditação, e é inerente, relacional e encontra sua expressão mais imediata nos laços de família e do casal. Ou seja, aonde a gente consegue expressar dentro da nossa família, dentro do convívio familiar, a partir de, não se tratando somente de um tipo de prática ou de um tipo específico de religião. A gente entende aqui tudo como sendo uma prática espiritual, aquela que vai fazer bem à família, aquela em que a família busca dentro das suas crenças. Dessa crença, a maioria das pessoas diz que suas crenças religiosas as ajudam a resolver os problemas, a respeitarem a si mesmas e aos outros, a ajudarem os necessitados a se manterem afastados de coisas que eles sabem que não devem fazer. A maioria acredita na virtude e no pecado, em ser recompensado ou punido, em uma vida após a morte, de acordo com variadas concepções de paraíso, inferno ou reencarnação. Ou seja, independente do tipo de crença, as pessoas a utilizam para nortear, muitas vezes, as suas condutas, os seus momentos de vida, mesmo independente do que elas acreditam, mas entendendo que ela ajuda. Independente do tipo de crença, a maioria das pessoas nos coloca isso. Em prática de trabalho, sempre se ouve dessa forma. Estou buscando ajuda. Estou indo na minha religião. Então, isso é muito importante. E quando a gente consegue intensificar isso na vida das pessoas, também é agregador. A busca, então, pela espiritualidade. Muitos dos que procuram ajuda espiritual não só precisam para resolver problemas imediatos, mas também anseiam por maior significado de vida. As fontes espirituais podem ser exploradas para oferecer uma visão mais ampla da humanidade e conexões significativas que inspirem seu melhor potencial. Os clínicos podem encorajar seus pacientes a identificarem e utilizarem uma ampla gama de recursos espirituais potenciais que se adequem aos seus valores de referência. Ou seja, nós temos estudos hoje onde os terapeutas, independente da área de atuação, médicos, psicólogos, enfermeiros, dentro da área da saúde, estão organizando e pedindo muito aos seus pacientes que busquem por
anseiam essa espiritualidade, entendendo que ela vem a contribuir, vem a se somar dentro dos seus respectivos tratamentos. Conforme salienta Pargament, 2007, os recursos espirituais não são simplesmente outra ferramenta para a solução de problemas ou um conjunto de técnicas terapêuticas. Mais que isso, eles estão inseridos numa visão maior do mundo e facilitam a jornada espiritual do indivíduo, do casal ou da família. Eles são recursos para viver e enfrentar os dilemas na vida. Possibilitam que nossos pacientes utilizem as reservas de esperança, significado e inspiração. Isso quer dizer que vem junto com uma prática terapêutica. Nunca vamos orientar ou pensar na espiritualidade como algo independente. A gente tem que acreditar e buscar passar isso às pessoas que nos procuram, às pessoas muitas vezes que conversam conosco, entendendo que essa espiritualidade na família, na vida de relação, ela vem junto como uma soma. Soma ao atendimento médico, soma a qualquer outro tipo de terapêutica para agregar e nos trazer aquela melhora e atender a essas necessidades. Não há medicamento que substitua isso. Não há espiritualidade que substitua uma outra terapia. Vou deixar agora porque Deus cura. Sim, mas eu sou veículo, eu sou mecanismo para isso, mas a minha fé, além dos medicamentos, além das terapêuticas indicadas, vai unir e vai agregar um conhecimento e uma resposta mais positiva, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Os indivíduos, então, e suas famílias buscam em suas crenças religiosas, principalmente o consolo e a melhora para suas doenças físicas e da alma. De acordo com Koenig, as pessoas com conhecimentos religiosos são mobilizadas a reduzir ansiedades, a aumentar a esperança ou o senso de controle. Em relação à prática religiosa, os pacientes podem rezar, meditar, ler escrituras religiosas, comparecer a serviços religiosos, tomar parte em rituais religiosos ou confiar no suporte religioso vindo do clero ou de outros membros da igreja, sinagogas, templos, mesquitas. As crenças religiosas e suas práticas são usadas para regular a emoção durante os tempos de doenças, mudanças e circunstâncias que estão fora do controle pessoal das pessoas. Ou seja, essa prática, ela vem para nos estabelecer mais confiança e ativar essa fé dentro de nós. Os estudos atuais comprovam que as pessoas que mantêm a sua prática da espiritualidade, no mínimo uma vez por semana, frequentando, orando, elas se recuperam, elas têm a sua fé muito mais organizada e conseguem os seus resultados frente às suas buscas muito mais efetivos, quando dentro dessa prática tem essa constância. Relacionando então a espiritualidade e o fator doença. Sucesso e depressão. Pacientes hospitalizados que acreditam em alguma religião melhoram mais rapidamente do que aqueles que não acreditam. Pacientes que confiaram na religião são os menos prováveis a desenvolver a depressão. E até, se ficarem deprimidos, recuperam-se mais facilmente do que os pacientes menos religiosos. Isso é também verdade para os familiares, que tomam conta de pacientes, por exemplo, com mal de Alzheimer ou com câncer, que parecem se adaptar mais facilmente aos seus papéis, quanto mais religiosos. Ou seja, são mais resilientes, são mais organizados, estruturados para lidar com o fator doença. Porque no fator doença, a gente não prima dentro de uma família pela pessoa doente. A gente prima pelo contexto familiar. As pessoas também que buscam ajudar seu familiar, que estão empenhadas muitas vezes no cuidado direto com o familiar, elas também requerem cuidados. E a fé é um cuidado muito importante e que auxilia as pessoas a se manterem em pé, a se manterem fortes
com a necessidade desse cuidador. Quanto às emoções positivas, bem-estar e emoções positivas, como alegria, esperança, otimismo, também aparecem ser proporcionalmente comuns entre os religiosos. De 100 estudos que examinaram estas relações, 79 mostraram que as pessoas religiosas tinham melhor bem-estar, satisfação de vida ou felicidade do que aqueles menos religiosos. Dos 16 estudos que examinaram a associação entre religião e propósito ou significado de vida, 15 apontaram que pessoas religiosas tinham melhor propósito e o significado de vida. Até o arqui-inimigo da religião, Sigmund Freud, admitiu que apenas a religião pode responder à questão do propósito de vida. As pessoas não podem estar erradas em concluir que a ideia da vida tenha um propósito cíclico, de acordo com o sistema religioso. Ou seja, acreditar na religião, entender o significado e os propósitos das nossas vidas faz parte do nosso crescimento e da nossa evolução. Quando nós conseguirmos olhar para nós mesmos e buscarmos no nosso íntimo a nossa compreensão, qual é o significado da religião na minha vida? Quando buscar? Será que é nesses momentos que eu busco? Ou será que a manutenção dessa busca, a constância pela fé e pela religiosidade vão fazer a diferença nas nossas vidas, nas nossas famílias? Quanto ao suicídio e o abuso de substâncias, há ainda mais consenso quando as taxas de suicídio e abuso de substâncias são consideradas. Dos 68 estudos que examinaram suicídios, 84% mostrou baixa taxa de suicídio ou atitudes negativas entre os mais religiosos. De quase 140 estudos que examinaram o envolvimento religioso e o abuso de álcool ou das drogas, 90% apresentou uma correlação estatisticamente inversa entre os dois. Ou seja, entrar para as drogas, tentativas de suicídio, se eu compreender o meu sentido de vida, se eu estiver bem comigo mesmo, entendendo essas situações, será que a gente, sabendo as repercussões espirituais quanto à tentativa de suicídio, faríamos ou não? Então, é uma reflexão importante para a gente se questionar. Quando eu entendo essa fé, quando eu vejo as repercussões, principalmente lidando com a doutrina espírita, tratando-se dessa doutrina, as repercussões quanto a isso, que sinais vão deixar no nosso perispírito? O apoio social. Quase todos os estudos realizados e examinando religião e apoio social, encontramos uma significante correlação. 19 de 20 estudos, não apenas a pessoa religiosa tem uma melhor rede de apoio, mas também a qualidade desta rede é maior e mais durável do que fontes religiosas de apoio adquiridas apenas quando a doença crônica se instala. Ou seja, qual é a relação positiva que eu tenho nisso? Se a gente frequenta uma religião, se a gente mantém a fé, essa organização dentro do nosso lar, eu vou ter mais recursos. Isso já vai estar formado dentro de cada membro da família para lidar com os desafios da vida cotidiana. Que basicamente a gente ressalta a questão da doença, porque os estudos hoje nos mostram quando a gente procura a fé. E dentro da doutrina espírita, mais especificamente, nós já ouvimos, né, essa fala onde diz: ou procuramos pela dor ou pelo amor. E a maioria das vezes essa dor é pela doença que instala e que adentra o nosso lar. E aí nós precisamos de um maior sentido de vida. Entendermos a dor hoje física, a dor da perda, a dor dos problemas, com diferentes situações. Hoje em relação à dependência química, ao câncer, HIV e inúmeras outras doenças que assolam as nossas famílias. A saúde física.
Há crescentes evidências no campo da psiconeuroimunologia que as emoções positivas e o apoio social são associadas com melhor funcionamento imunológico e sistema cardiovascular mais robusto, e que o resultado direto também parece ser verdade. Ou seja, a depressão e o isolamento social pioram a saúde e retardam a recuperação das doenças. Se isso é verdade, o envolvimento religioso é relacionado a um melhor bem-estar, mais apoio social e menos depressão, então as atividades religiosas também podem ser associadas a melhor saúde física. Ou seja, já está associado quando faz parte hoje do nosso conceito de saúde, que está hoje vinculado dentro da área médica, da área profissional. A questão do bem-estar físico, social, mental, a saúde física, quanto à espiritualidade, fazendo parte deste contexto. Então, a gente precisa entender que está isolado, está sozinho, embora junto das pessoas, esse isolamento é a dificuldade do convívio. Muitas vezes, dentro dos lares, nós achamos que está tudo tranquilo, que está tudo calmo, não tem ninguém, aparentemente, apresentando um problema. Está quieto, está no quarto, fica mais quieto, não está incomodando, como a gente coloca. Mas, e será que não está depressivo? Será que o fato de não estar conversando, não estar partilhando das suas dificuldades, não está justamente aí o problema? Então, muitas vezes, a gente precisa conseguir identificar que o lar quieto, silencioso, não é significado de saúde. Às vezes é muito pelo contrário, aonde não se está falando, não está compartilhando das suas emoções, aí é que está o problema maior, que começa com essa dificuldade. Então, a gente poder identificar, poder olhar para o nosso lar, entender o que está acontecendo, entender a nossa participação como membro dessa família, o que eu preciso fazer, o que eu tenho, que refere-se a mim pessoalmente, dentro do papel que eu desempenho dentro da minha família, quanto aos meus familiares. O que nós vamos fazer juntamente para resolver essa dificuldade. As implicações, então, dessa espiritualidade. Há uma crescente evidência das pesquisas sistemáticas que as crenças religiosas e sua prática estão relacionadas a melhor saúde mental, melhor saúde física e menos necessidade por serviços de saúde. Esta pesquisa também ajuda a dispensar a noção existente entre os profissionais de saúde de que religião não é relacionada à saúde, ou ainda que tenta piorá-la. Ou seja, nosso congresso aqui, ele vem justamente a contribuir quando profissionais de saúde dispensam atenção especial para dizer que ciência e espiritualidade estão lado a lado. E que a crescente nesses estudos só vem a contribuir. E mesmo profissionais que ainda estão duvidosos ou que ainda temem por oferecer uma religiosidade, falar no assunto dentro das suas práticas, já estão revendo esses conceitos. Por quê? Porque a população busca. Porque as pessoas chegam e elas falam também da espiritualidade. Porque elas colocam e expressam a respeito da sua fé. E dentro da área profissional, a gente tem que ter o cuidado de não desvalorizar, e muito pelo contrário, acentuar essa busca. Porque se a gente acredita, a gente fortalece. Se a gente não acredita, a gente precisa respeitar. A crescente diversidade e complexidade das famílias contemporâneas. Apesar das diferenças de orientação religiosa, o objetivo principal da espiritualidade é estar aberto à dimensão transcendente da vida e de todas as relações, tanto na prática diária quanto na diversidade. Com um pluralismo espiritual e investigação apreciativa, os terapeutas podem respeitar a dignidade, valor e potencial de todos os membros da família, e apoiar sua jornada espiritual na busca de maior significado, conexão e realização enquanto avançam em suas vidas. Isto é,
da gente poder valorizar a questão da espiritualidade, respeitando também a crença de cada um. O que faz com que a gente também precise, dentro da prática específica, conhecer um pouquinho do que é a crença de cada pessoa. Se a gente consegue fazer isso, nós nos aproximamos das pessoas que nos buscam. Ou seja, respeitando a sua fé e aquilo que faz bem dentro do seu lar. Podendo compreender o que cada pessoa tem como significado dentro da religiosidade que ela busca. Mas entendendo também que essa relação, esse significado, ele precisa ter um equilíbrio. Independente da crença, do que as pessoas buscam, nós temos que oferecer a ela essa qualidade quanto ao equilíbrio. Crença religiosa não é a quantidade de frequência que eu vou à minha religião, que eu frequento o meu templo, que eu frequento a minha casa, a minha igreja. Mas a qualidade com que eu faço isso. Porque se eu também exagerar nesta questão, eu não vou estar contribuindo para um lar saudável. Eu vou estar também deixando, muitas vezes, o meu lar, a família, os filhos, esposo, marido, alguma coisa vai estar ficando de lado. Algo eu não vou estar atendendo. Então, a gente precisa ter muito bem claro como é que a igreja, como é que a religiosidade, como é que o centro espírita vai fazer parte da minha vida. Por uma questão de saúde. Por quê? Porque dentro da nossa vida aqui de relação, dentro das nossas famílias, dentro do nosso processo evolutivo, eu preciso ter esse equilíbrio para saber que faz parte eu atender a tudo que a minha vida hoje me oportuniza. Para eu estar aqui no evento, eu preciso atender, organizar o meu trabalho, a minha casa, minha família. Estar em outro lugar, é a viagem, é tudo isso que comporta. Então, a gente precisa lembrar disso. Que a fé e a família, elas têm que estar em equilíbrio. Eu não vou estar atendendo, se deixei de ir na reunião da escola do meu filho, principalmente porque era a palestra no centro espírita. Não, eu vou me organizar para ir na palestra outro dia. Porque a reunião da escola do meu filho é só hoje. E eu preciso dar essa atenção. Então, que tipo de religiosidade eu estou exemplificando para o lar, se eu não estiver fazendo isso? Sugestões práticas para abordar e indicar a espiritualidade, casal e dentro da família. Respeitar as religiões, como eu já coloquei. Evitar falar sobre a sua religião. Dentro de um ambiente profissional ou até dentro das nossas relações, eu não preciso falar especificamente da minha religião. Se isso pode ferir uma outra pessoa. Mas eu preciso me posicionar frente à religiosidade, que não é impor a minha religião a ninguém, mas falar da fé e dessa crença. Porque dentro dos nossos lares, muitas vezes nós não temos uma unanimidade. Nós temos casais onde um é espírita, o outro pode ser católico, evangélico e católico, evangélico nas diferentes linhas de abordagem. Então, respeitar isso também, para que isso não seja o problema do nosso lar. Para que isso possa somar dentro da espiritualidade, quando eu saiba lidar com essa diversidade. E como abordar, então, essa espiritualidade? Você tem alguma crença? Qual é a sua crença, então? Frequenta algum tipo de estudo? Tem o hábito de orar em sua casa. Então, como é que a gente vê isso dentro dos nossos lares, das nossas famílias? Vamos selecionando a situação para ver onde é que a gente chega. Se tem alguma crença dentro da família, como é que essa crença é colocada em prática? Se a gente não sabe, por exemplo, com aquela pessoa que nós estamos falando, nós perguntamos. E como é que é a manifestação da sua crença dentro da sua casa de estudo? Dentro do grupo espírita, nós temos os grupos de estudos. Dentro das religiões evangélicas, temos células. E dentro de outras religiões, dentro de outras práticas, a gente pergunta para a pessoa. Por quê? Porque a gente precisa de entender isso para compreender como eu vou abordar.
baseando-se que a pessoa precisa estar praticando a sua religião, independente de qual seja. Então, isso é muito importante. Eu compreender o que é oferecido pela sua religiosidade, para que eu incentive ela a estar frequentando, a estar exercitando. E dentro desse contexto, o hábito da oração, que dentro do estudo espírita, nós intensificamos e estimulamos o evangelho no lar. Isso tudo estaria dentro do segundo momento. O primeiro momento, família, o primeiro momento de estarmos nessa prática é frequentar a nossa religião uma vez por semana. Acrescido a isso, nós teremos os benefícios ao nosso lar e trazer espiritualidade para casa orando. Evangelho no lar, independente dessa situação religiosa. Ou é o nosso evangelho segundo o Espiritismo, ou é a Bíblia, ou é o livro de estudo da sua religião. Então, a gente respeita essa questão da crença e a gente estimula, entendendo que a fé e que a crença entre os membros da família vai ser um fator importantíssimo na saúde do lar. Então, eu queria deixar como fechamento que todos nós pudéssemos refletir e entender que lar eu quero. O lar saudável não é só um lar livre da doença física. É um lar onde a oração e onde a fé serão estimulados. E estimulados por cada um de nós. Aquele que esteja já entendendo esse efeito e aquele que ainda não entendeu. Onde o exemplo de cada um de nós vai fazer a diferença. Então, sejamos nós o exemplo aos nossos lares, para que a fé e a espiritualidade permaneçam conosco dentro do nosso processo evolutivo e da nossa caminhada. Muito obrigada.